pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do AdipoTalk Podcast. Mais uma vez, vamos contar com a presença de Dr. Josivan, porque a gente vai agora falar mais sobre as lipodistrofias generalizadas congênitas, que a gente abordou no episódio anterior. Falamos das lipodistrofias parciais também, de uma forma geral. E hoje a gente vai focar melhor nas lipodistrofias generalizadas congênitas ou síndrome de Berardinelli. E por isso Josivan está aqui de novo, porque tem que ser Josivan para estar nesse episódio. Obrigada, Josivan, por mais uma participação. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Josivan, vamos fazer aqui o gancho com o nosso episódio anterior, o episódio 5. Falamos muito sobre lipodistrofia generalizada congênita, de uma forma geral, que a perda é generalizada. Você deu aquelas dicas interessantes para ajudar a diagnosticar, como, por exemplo, a protusão umbilical. E hoje a gente vai diferenciar os tipos de lipodistrofias generalizadas. Embora aqui no nosso estado, no Brasil, a gente tenha mais casos dos dois primeiros tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2, de lipodistrofia do tipo Berardinelli. Vou falar assim que é menor para não falar o nome completo. E os outros dois tipos, 3 e 4, a gente só tem do 3 um caso, que a gente está trabalhando nesse caso, está estudando. Uhum. E acredito que tem pouquíssimos publicados aqui, um ou outro, e no mundo, de uma forma geral. Então, é uma doença super rara. Tipo 1 e tipo 2 são os casos mais prevalentes, tanto aqui quanto no mundo. E o tipo 3 e tipo 4 são os raros dos raros, né? A gente tem pouquíssimos. Eu digo que são os menores dos 7 anões. São os menores dos 7 anões, exato. Então, você, no episódio anterior, falou um pouco sobre a questão também da gordura que fica nas mãos, na palma das mãos e nas plantas dos pés. A gente falou sucintamente que existem diferenças em relação ao tipo 1 e tipo 2. Então, esse episódio a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso. E aí vamos começar falando primeiro da epidemiologia de uma forma mais aprofundada. Por que a gente tem mais casos de lipodistrofias do tipo Berardinelli SAPE aqui, né? Você falou no episódio anterior que Berardinelli foi um médico carioca que lá em 1954 descreveu os primeiros casos, publicou numa revista, inclusive, muito boa da área. Aí, 2 anos depois, um outro pesquisador norueguês, que foi SAPE, pesquisou também e publicou casos na literatura. E por isso que ficou Berardinelli SAPE, para vocês entenderem aí essa diferença. Que é a mesma coisa que lipodistrofia generalizada congênita. Mas aí eu vou falar Berardinelli SAPE porque é menor, fica mais prático da gente falar. Então, tipo 1 e tipo 2. Vamos falar um pouco deles agora, por conta da epidemiologia. Então, o que foi que aconteceu aqui no nosso estado que fez com que a gente tivesse essa quantidade maior de casos desses tipos de lipodistrofia de Berardinelli SAPE? Começando em relação ao nome, né? Também eu prefiro... Quando a gente está publicando, a gente já tem usado o termo lipodistrofia congênita generalizada, porque realmente os epônimos estão caindo um pouco mais em desuso, né? Na prática, eu prefiro usar a síndrome de Berardinelli SAPE até como assim, uma homenagem a eles que lá atrás descobriram, né? É muito... O óbvio fica óbvio quando alguém descreve, né? Você está lá com os pacientes e você não pensa que é aquilo. Aí até alguém descrever e dizer, mas peraí, como é que eu não pensei nisso, né? Então, o Berardinelli foi o primeiro a descrever em 1954, inclusive numa publicação sozinho, né? Hoje quase a gente não vê as publicações, hoje a gente vê artigo de revisão sozinho, mas um artigo original descrevendo assim ele sozinho, e o SAPE também. Então, eu também gosto de usar o Berardinelli SAPE. No nosso estado... a gente tem uma história interessante, assim, porque a gente tem uma das casuísticas maiores do mundo, né? Graças a um efeito fundador, né? O que é o efeito fundador? A síndrome de Berardinelli, ela é uma doença autossômica recessiva, né? Então, eu tenho que ter o alelo que veio do pai e o alelo que veio da mãe mutados, né? Se eu tiver só o alelo do pai mutado, né?
eu vou ter um paciente que não tem lipodistrofia. A gente já começou a estudar esses pacientes, né? Mas, e percebe que metabolicamente eles não são normais, não tem um metabolismo... Já fiquei nervosa. Eles têm algumas alterações do ponto de vista de genes de inflamação alteradas, né? O fato de ter uma alteração só, um alelo só mutado. Eu não sei até que ponto a gente pode continuar a discussão aqui ou se a gente deveria também dar essas definições em relação a recessivo, alelo, para a população que está assistindo. O que a gente pode falar é que, assim, a gente normalmente herda uma cópia que vem do pai e uma cópia que vem da mãe. E aí a gente vai ter, por exemplo, no caso da lipodistrofia generalizada congênita, para ela se expressar, quando a gente fala autossômica recessiva, quer dizer que a doença só se expressa se a cópia que veio do pai, a cópia que veio da mãe está naquele indivíduo. Se o indivíduo só tem uma cópia do gene alterado, ele não vai ter a doença. O mais clássico que eu gosto, apesar que não tá, já tem mudado isso, é a questão da cor dos olhos, né? Ah, sim. Você vai ter lá o olho castanho, o pai tem um olho castanho, a mãe tem um olho verde, só que o castanho domina e aí ele vem com o olho castanho. Para ter o olho verde, o pai tem que dar o alelo para verde e a mãe tem que dar o alelo para verde. Exato. E ela vai ter verde. Então fica mais ou menos mais fácil. Mais e o alelo entender. seria, então, essa característica herdada de um pai e de um da mãe, para juntar os dois. Então, na lipodistrofia congênita generalizada, síndrome de Berardinelli, a gente vai ter, por exemplo, no tipo 1, que é o gene da AGPAT, é uma enzima que é fundamental na produção do triacilglicerol. Então, eu tenho que vir um alelo vindo da mãe dizendo essa enzima está correta e um alelo vindo do pai, essa enzima está correta. Aí a enzima vai vir correta. Digamos que a mãe tem um alelo que a enzima não está tão boa, está faltando lá um aminoácido, está faltando alguma alteração nela lá. E o pai tem um que está correto. Não vai ter a doença, porque o fato de ter um correto já não desenvolve. Exato. Então eu teria que vir um alelo da mãe alterado, né, e o alelo do pai alterado, daí autossômico recessivo. Né? Então, fazendo essa pausa, porque eu acho que é necessário para a gente entender agora o que aconteceu no Rio Grande do Norte. Né? Então, veio um português que ele não tinha lipodistrofia, né, mas ele tinha um alelo mutado e o outro normal. Então, um mutado e um normal não tem a doença. Ele veio para cá, foi para a região do Seridó, né? E nessa época, assim, lá eram fazendas, né? E depois veio um outro... Aí ele casou aqui, teve filhos, né? E depois veio um outro português que casou com uma das filhas desse primeiro. Então, obviamente que as filhas desse primeiro, alguns tinham os dois alelos normais e alguns tinham um alelo alterado, né? Era carregador da mutação, como o pai era. Quando veio esse segundo português e casou com a filha, ele veio também com um alelo mutado. E aí os filhos começaram a ter os dois alterados e a doença apareceu. Exato. Apesar da chance ser menor, que é só 25% nesses casos que Josivan explicou. É interessante isso, porque assim, como é uma doença autossômica recessiva, aí eu tenho a possibilidade de o pai vai ter um bom e um alterado, a mãe um bom e um alterado, por isso que é 25%. Um em cada 4. Mas assim, às vezes o paciente, os pais não leem os livros, né? Porque a gente tem paciente que de 5 filhos, 3 tinham Berardinelli. Então não era para ter. Né? Era para ter só um. Um em cada 4, né? 25%. Mas isso é em cada vez que engravida. Mas assim, estatisticamente, se ela teve 4 filhos, né? Porque a gente fala, a sua chance é 1 em cada 4. Né? Então eu tive 4 filhos e 3 foram com Berardinelli. Então começa tudo novamente. Cada gestação cada gestação começa o 25%. Não é o fato de já ter tido um, né? Não vai. Muitas vezes eles podem interpretar assim, mas é bom esclarecer que não. Cada gestação tem a chance de você ter o seu filho. Zera e começa tudo novamente, né? E aí tem até mães aqui que tem os 3 filhos e os 3 têm lipodistrofia.
Ou seja, era para a mãe ter lido o livro da gente. Mas aí a gente publicou o livro só em 2020. Por isso que o aconselhamento genético, já entrando nessa parte, é fundamental. Porque você não pode chegar para a família e dizer assim, olha, você já tem 2 filhos com lipodistrofia do tipo Berardinelli, SEIP, não seria interessante que você não tenha mais filhos. Não é isso que deve ser feito. Não. Você tem que aconselhar e explicar justamente essa historinha que a gente explicou aqui agora para a família, para esse casal saber. Então, ele vai tomar a decisão. De maneira alguma a gente vai dizer engravide ou não engravide. Não, isso não cabe a nós profissionais decidirmos. É aconselhamento. A gente diz o que é que tem e quais são as chances. Mas aí esses casos que a gente falou, o livro a gente publicou em 2020. Então, esses casos foram bem anteriores, né? Sim, certamente. Mas é por isso que a gente está focando nisso agora, para deixar claro, no caso das generalizadas. Mas nas parciais a gente sabe que é um pouco diferente. Aí já é diferente a generalizada, mas isso é uma outra história. Hoje a gente vai focar... A parcial é autossômica dominante. Né? Então, continuando essa história, veio o primeiro português, veio o segundo português, né? E a partir daí agora a gente teve... indivíduos filhos deles, né, que agora tinha o mutado do primeiro português que veio e mais o alelo mutado do segundo que veio. E a doença aparece, né? Certo, mas se eles não se casassem entre si, não existe uma consanguinidade tão grande, até que não iria ter tanto problema. A grande questão é que naquela época, as cidades, hoje são municípios, eram fazendas, né? E era muito comum eles casarem entre primos, para poder a questão das terras já ficar dentro para aquela família, né? Então, quando foram casando entre primos, a gente fez o primeiro artigo que a gente publicou em relação a isso, no mundo, consanguinidade é em torno de 10%. 10% da população mundial casam entre primos, entre familiares. Nessa nossa casuística de 54 pacientes, eu acho, a gente tinha 80% de consanguinidade. Olha isso, 80%, muito alta. Né? Então, muito alto. Então, isso facilitou muito o aparecimento de novos casos. E às vezes as pessoas nem sabem que são primas. Não, tinha realmente, a gente perguntava na amnese, né? Seus pais, não, são não. Mas quando eles iam para trás, aí os avós, mais para trás, terminava aparecendo a consanguinidade, né? Verdade. Inclusive, a gente tem uma figura, pode passar, por favor? A primeira figura é justamente para a gente ver, essa figura, ela está no livro que a gente publicou, que a gente falou aqui sobre a síndrome de Berardinelli, e aí a gente deixou destacado aqui o mapa do Rio Grande do Norte, na pontinha do Brasil, lá em cima, e esses municípios que estão coloridos são municípios onde tem mais casos já relatados de lipodistrofia do tipo Berardinelli SEIP. Então tem Caicó, Currais, Timbaúba dos Batistas, e vários outros. Natal também ali separado no canto direito. Tem vários estados, vários municípios dentro do Rio Grande do Norte, onde houve muito isso que Josivan estava falando, desses casamentos entre primos, e por isso que essas alterações genéticas foram se mantendo ali, e por mais que seja 25% de chance da pessoa nascer com a doença, mas aí como era muito casamento entre familiares, entre primos, isso acabou aumentando. E a probabilidade é bem maior de ter a doença nesses casos. Então, no livro a gente fala um pouco, acho que é o primeiro capítulo, que a gente já começa falando sobre a parte epidemiológica, por que surgiu isso aqui. Então, vale a pena estudar um pouquinho dessa história, porque vai que vocês são do Rio Grande do Norte, ou até mesmo na Paraíba. Aqui a gente falou do Rio Grande do Norte, porque a gente fez a publicação no Rio Grande do Norte. Mas tem casos na Paraíba, no Ceará. Essa paciente que eu falei no episódio anterior, que eu fiz a live com ela é de Aracaju. Então, você tem vários estados aqui do Brasil. E em relação até uma outra doença, porque essa questão da consanguinidade, como é uma coisa populacional dessa região, termina que aparecem outras doenças. Está falando de Berardinelli, mas aparecem outras doenças genéticas também. Então, tem uma outra doença que a gente também acompanha, que é a síndrome de quilomicronemia familiar. Sim. E uma das últimas publicações que a gente fez, a gente pegou
Eu tinha uma paciente que, quando a gente fez a pesquisa, apareceu lá a mutação na lipase, na GPI-HBP1, que é uma outra proteína, e conversando com colegas do resto do Brasil, de outros locais do Brasil, né, colegas endocrinologistas, eles, eu tenho uma paciente assim também, eu também tenho uma. No final, a gente encontrou 12 pacientes, né, que tinham essa mutação. E quando a gente foi ver, eram pacientes que moravam em São Paulo, em Brasília, em Fortaleza, em Recife. Quando a gente foi ver de onde é que as famílias desses pacientes vinham, todos vinham daqui do Nordeste. Em um raio de 400 quilômetros, a gente concentrava todas as famílias. Então, o fato também de estar em outro estado não significa que você não tenha uma mutação que possa ser aqui do Nordeste. E essa que a gente publicou, esses 12 casos, era uma mutação nova nesse gene, relacionado ao metabolismo dos lipídios também, das gorduras que ficam no sangue lá se acumulando. E foi incrível, porque, como você falou, a gente achou aqui outras pessoas quando a gente viu 12 pacientes com a mesma mutação. Então, assim, o fato de não ser, isso aqui é descrito no Rio Grande do Norte, ali na Paraíba, mas a paciente é de São Paulo, não necessariamente ela não tenha essa mutação ou não tenha vindo também dessa região, porque o avô, o bisavô pode ter vindo daqui, né? Exato, e foram migrando, indo para o sul, sudeste, é isso. E a próxima imagem, a gente vai falar justamente sobre o primeiro tipo de lipodistrofia, mas antes, só introduzindo os genes, né? Porque aqui é o processo de adipogênese, essa figura também está no livro, e aí aquela etapa que eu já expliquei em episódios anteriores, a gente tem primeiro uma célula-tronco que está mais em vermelhinho, rosinha, se diferenciando no pré-adipócito, que está no meio, e a célula final é o adipócito maduro. Então, tem vários genes que vão atuar, gente, em diferentes etapas dessa. Aqui a gente marcou na época da figura a segunda etapa, que é você pegar um pré-adipócito e essa célula se diferenciar no adipócito maduro, o adipócito branco que vai acumular as gorduras da dieta. Aí do lado esquerdo é o processo normal que eu digo que você não tem uma alteração em alguns genes específicos que a gente vai falar, por isso que está o mais positivo. Então a gente tem vários genes importantes que vão atuar nessa etapa. Aí do lado direito tá vermelho, com menos, significa que esses genes estão alterados. Existem mutações nesses genes que prejudicam essa etapa de maturação para a formação desse adipócito aqui. Então, por isso que está clarinho esse adipócito. Então, basicamente, essa figura está no livro da gente, a gente falou dela, justamente porque a gente vai começar a falar dos genes relacionados aos diferentes tipos de lipodistrofias. E como o Josivan falou, a GPAT, ele falou que é um gene importantíssimo na síntese das gorduras, dos triglicerídeos especificamente. Mas se eu tenho uma mutação nesse gene e isso resulta em lipodistrofia, então ele também tem uma função na formação das células de gordura. Por isso que a gente fez essa imagem. Porque a gente estuda muito a bioquímica, a síntese de triglicerídeos, focando nessa função. Mas esse gene, a GPAT2, ele é um gene importantíssimo para a formação da célula de gordura. Aí pode passar para a próxima, por favor, que a gente vai começar a falar dos pacientes, distinguindo. Deixa eu só voltar, então. Entre eles. Como eu falei que a GPAT2 era importante, e aí o BSL2 eu acho que vai ficar com ciúme. Então, deixa eu falar também com... o BSL2, que é o outro gene, né? Ele já vai ser responsável pela produção de uma outra proteína chamada ceipina, né? Essa proteína, ela é importante também na produção do triacilglicerol, do triglicerídeo, né? E é importante também na formação. Se a gente olhar aqui a capa do livro e também ali o adipócito, você vê que tem uma grande gota de gordura, essa parte amarela, que é o tradicional quando a gente vê um adipócito branco, né? Essa gotícula grande. Só que quando vai formando o triacilglicerol, ele inicialmente vai formando gotículas pequenas. E elas precisam se fundir, né, a fusão dessas gotículas para formar essa grande gotícula. A ceipina, que é essa proteína proveniente a partir do gene do BSL2, ela, além de ser importante na produção do triacilglicerol, ela também vai fazer a maturação desse adipócito, fazendo também a fusão
dessas gotículas de gordura pequena para formar essa grande gotícula de gordura. Ou seja, ela é importante na maturação do adipócito. Então, eu gosto sempre de mostrar essa questão do fisiológico, o que é que aquilo faz, porque aí fica mais fácil do que a gente saber o que é que ele não faz quando ele não está presente. Né? Então, a ausência da GPAT2, a ausência do BSL2 vai comprometer a produção da triacilglicerol, a maturação do adipócito e o estoque da gordura. Aí fica, quando eu digo, os pacientes têm 5% de gordura corporal, aí vocês começam a entender. Verdade, perfeito. Não pode passar para a próxima, que é justamente uma outra imagem que está no livro da gente, focando na lipodistrofia do Berardinelli Seip do tipo 1. E no episódio anterior, a gente começou com a primeira imagem, falando da diferença da generalizada para a congênita, aquelas imagens do grupo de Renan, da Braslipo também. E aqui a gente está vendo na paciente mesmo como é que acontece. O que o Josivan falou da protusão umbilical, dá para ver as veias. As veias bem proeminentes, a ausência de gordura aqui na região da bochecha, o prognatismo, que é essa mandíbula um pouco mais para frente, assim. Uhum. E tudo isso se observa nessa paciente, que é a paciente do tipo 1, que é a mutação no AGPAT2. Então, é um gene super importante, não só para a formação das gorduras, dos triglicerídeos, mas também para a formação das células de gordura, inclusive não só as brancas. Tem dados recentes, de 2016 para cá, que esse gene, AGPAT2, também é importante para a formação da gordura marrom, dos adipócitos marrons. É um grupo, eles fizeram muitos estudos disso, veio de camundongos. Uhum. Mas foi o grupo lá do pessoal do GARG, tem umas pessoas de lá, dos Estados Unidos, que mostraram isso. Então, veja, 2016, a gente ainda está desvendando coisas desse gene. E o que a gente falou também em relação à heterogeneidade clínica, esse gene, ele tem várias mutações diferentes. A gente tem uma mutação bem clássica aqui, que é uma deleção bem grande no gene. Quando essa deleção acontece, a pessoa vai ter esse quadro de lipodistrofia generalizada congênita do tipo 1. Mas, assim, são mais de 30 mutações diferentes nesse gene. E elas podem resultar nesse mesmo tipo de lipodistrofia. Claro que em alguns a gente observa variações. Nunca vai ser 100% igual. Tem paciente que vai ser clinicamente pior do que outro. Uhum. E a gente observa isso praticamente em todos os tipos de lipodistrofias. Mas CGL1, CGL2, que é o que a gente vai focar agora, a gente também observa isso. Quer complementar mais alguma coisa aqui do tipo 1? É isso. Então, vamos para a segunda, que é justamente a imagem da paciente que tem o tipo 2, que é a mutação em BSCL2. Então, a gente já falou de 2 genes, AGPAT2, e agora estamos falando novamente de BSCL2. E veja que nessa paciente, novamente, vai ter as mesmas características, a protrusão da cicatriz umbilical, a flebomegalia, né, os vasos mais proeminentes, a escassez de gordura na bola gordurosa de Bichat, que é da bochecha, né, o prognatismo. Mas no tipo 2, porque a ceipina, que é proveniente da BSL2, né, ela termina sendo uma proteína com muito mais função do que a GPAT. Não querendo desprezar ou menosprezar a GPAT, mas a ceipina tem outras funções, né, que a gente até desconhece no sistema nervoso central, né, cada vez mais a gente tem visto as ceipinopatias, né, o comprometimento do BSL2 levando à alteração de ceipina e com quadros clínicos diferentes, né? De modo que o tipo 2, além dessa escassez de gordura de um ponto de vista mais generalizado, mais global, né? Ele tem uma escassez de gordura em mãos e pés que é mais severa do que no tipo 1. Eu no tipo 1, acho que tem foto também dele. Daqui a pouco a gente chega. A gente mostra lá. Pois é, então a gordura mecânica, que é essa que a gente fala da palma das mãos, das plantas dos pés. Retroauricular. Também. Também vai ter essa... no tipo 1 vai se manter. Isso do ponto de vista clínico é interessante porque às vezes a gente pode sugerir, essa aqui é uma paciente com lipodistrofia congênita generalizada e como ela ainda tem um pouco de gordura nas mãos, então provavelmente é um tipo 1, né? Mas também outro dado clínico que é importante é que às vezes acontece no tipo 1 ter um pouco mais de gordura facial e dando a impressão de que ela não tem
lipodistrofia Do 1. no tipo 1. Né? Às vezes a gente olha assim, aí tem tudo, mas a face não está muito parecido, não. Deve ser um tipo 1. Né? Porque tem a protrusão, tem a escassez, mas quando olha só o rosto, a gente não olha, não acha tão parecido. Então, tem Então, uma quando isso heterogeneidade acontece, aí é porque se for realmente lipodistrofia, provavelmente é do tipo 1. E não poderia ser uma adquirida que está começando a se desenvolver? Também, mas aí essa aí é mais fácil. Por quê? Porque geralmente a gente vai pegar a foto lá do primeiro ano. Aí quando a gente olha a foto do primeiro ano, a gente diz, aqui, tem gordura, isso aqui não é um Já ajuda Berardinelli. a descartar que é Berardinelli. Exatamente. Muito bom. Mais uma dica, doutor Josivan, porque eu sei que muitos profissionais de saúde estão assistindo esse podcast. E, inclusive, esse ano vai sair, a gente até participou, vai sair um curso específico que foi feito para enfermeiros, que a gente já fez capacitação para enfermeiros de alguns hospitais aqui do Rio Grande do Norte, porque os enfermeiros também são da linha de frente ali no cuidado. Sim. E aí a gente viu que muitos dos enfermeiros, apesar da gente ter essa prevalência elevada aqui, muitos, não só enfermeiros, outros profissionais de saúde, no geral, desconheciam as síndromes de Berardinelli. Uhum. E aí a gente fez um curso de capacitação, foi uma ex-aluna minha que está fazendo esse curso de capacitação e vai ficar online. E aí a gente fez umas aulas para esse curso. E em breve ele vai estar disponível e a gente vai falar sobre isso também aqui mais para frente no podcast. Então, ótimo. Só para já dar aí essa notícia boa do que vai vir no futuro. Aí chegamos na imagem que a gente precisa. Então aí o quadro clínico, né, como a gente já vem falando, a questão essa primeira foto aqui no ar, da protrusão umbilical. Você vê que vocês veem também aí como se fosse uns nervos, né, isso são acrocórdons aqui no abdômen, que também é um indicativo de resistência insulínica. Como se fosse um sinalzinho. Exatamente. Né? É sugestivo é o mesmo raciocínio para a acantose nígricas, né? É a ação da insulina, que é esse no AD, né? Que é essa parte mais escura, geralmente em dobras aqui no pescoço. Essa criança tinha 1 ano de idade, já com essa acantose assim tão importante. Gera até um preconceito, porque acham que a pessoa não toma banho, vai tomar banho. O grande problema é isso. A gente fala para a mãe, mãe, não é sabonete, não adianta. Porque isso é na pele, não sai. Por causa da resistência à insulina. E, inclusive, essa acantose nigricans aqui no pescoço da criança, isso não é específico também de lipodistrofia. Não. A gente vai ver no diabetes tipo... Isso é específico de resistência insulínica. Exato, por isso, né? Que eu tô Porque isso é a ação da insulina no melanócito. Exato. Produzindo mais melanina. Então, lá na nossa pele vai ter mais hiperpigmentação, mais melanina, e por isso que fica esse tonzinho mais escuro. Aí nas axilas também. É mais frequente nas dobras. Nas dobras. Em casos assim muito severos, chega a ter acantose nas mãos, né? Na dobra das mãos. Assim. Em lipodistrofia. De uma forma geral. Quem tem resistência à insulina. Então, aqui a gente já mostrou a face, né? E ali a questão da diferença da presença de gordura na mão, né? Se vocês observarem, tem uma diferença, por exemplo, ela tem a figura A de mão ali, né? Ela tem bem mais gordura do que na figura C aqui, né? A B tem mais gordura do que na figura D, né? Então aí a gente vai dizer o quê? A e B é tipo 1, né? Que tem um pouco mais de gordura. C e D é tipo 2. A gente chega a ver o contorno das falanges Exatamente. aqui embaixo mais definido. Então, se você tem menos gordura, você define mais o osso. Realmente, é bem interessante. Então, isso tudo está no livro, que é para ajudar as pessoas a entenderem mais, estudarem. A gente publicou isso, o título era O Diagnóstico Está em Suas Mãos. Né? Ficou bem sugestivo, realmente. Muito bom. Então, gente, já deu para entender aqui que existem diferenças em relação ao tipo 1 e tipo 2. No geral, eles são muito similares, mas algumas pequenas diferenças a gente pode observar, porque a acantose pode encontrar no 1 e no 2. Uhum. A flebomegalia no 1 e no 2. A protusão também, essa face aqui sem a gordura, a bola de gordura da bochecha também, embora no tipo 1 pode ter ainda ter alguma um pouquinho, e aí você no início fica, será que é 1? Uhum. Mas pega as fotos lá quando nasceu e vê que tinha gordura, então... Para diferenciar do outro. Mas se não tinha gordura, então, já de fato, se não tinha gordura generalizada, e as mãos. Então, é outra coisa interessante para ajudar no diagnóstico. Perfeito. Vamos passar para a próxima, porque esse podcast tem muita imagem, porque como é diagnóstico, então a gente precisa
Aí a gente vai falar de mais outro tipo de lipodistrofia do tipo Berardinelli-Seipe, que não é o que a gente encontra aqui frequentemente, porque aqui a gente tem muito tipo 1 e tipo 2. Inclusive o tipo 2, que é a mutação em BSL2, mais de 80% dos casos são tipo 2. Realmente é o que a gente mais tem. Uhum. Aqui na nossa casuística, Na por nossa, causa desse efeito fundador. A gente também tem tipo 1, né? Mas por causa do efeito fundador, a gente vai ter bem mais o tipo 2. Aí é interessante porque no Ceará, aí eles já vão ter mais um. Era isso que eu estava me lembrando. Inclusive, lá eles também têm outras mutações que são específicas de lá, que a gente nem encontrou nos pacientes daqui. A gente tá tudo ali próximo. Aqui, Paraíba e Pernambuco, aí a gente tem mais ou menos as mesmas mutações. Mas quando vai para o Ceará, já parte para outras mutações. E até para lipodistrofia parcial, que a gente vai falar melhor depois, mas acontece muito isso também. Eles têm mais tipo 2 lá, e a gente aparentemente tem mais tipo 3 tipo de 3. lipodistrofia parcial. Então, estamos perto. A gente tá vizinho aqui, mas do ponto de vista genético, a gente tem essas diferenças. O pessoal que veio trazendo essas mutações meio que se dividiram diferentes, e não teve tanta mistura. Porque o Ceará é bem maior do que o nosso estado. Os primeiros casos de Berardinelli, né? Um dos casos, foram 2 casos descritos, né? Um dos casos foi do Ceará. Né? Aquele que Berardinelli descreveu. Os 2 casos que ele descreveu lá em 1954. Que migraram, foram lá para o Rio. Então um caso é do Ceará. Inclusive, Renan fala que o pai dele, que também era médico, né? Atendeu esse primeiro paciente de Berardinelli. Né? Aí depois ele se mudou e Berardinelli que publicou o caso. Olha aí, tá vendo, gente? Aliás, eu não sei se ele atendeu antes ou depois, né, do diagnóstico. Se ele voltou para o Ceará ou não. Temos que perguntar para Renan isso depois. E aqui é o tipo 3, é outro tipo de lipodistrofia Berardinelli-Seipe, que essa é mais rara ainda. E a gente tá até com um caso de uma paciente aqui, que infelizmente veio a óbito, mas... Aí, assim, novamente para a gente entender a fisiologia, né? Aí a gente vai entender que além da produção do triacilglicerol, que a gente estava falando, que na célula eu consigo produzir, que a GPAT é importante, a seipina é importante, só que eu tenho o triacilglicerol que está vindo, por exemplo, da alimentação. Né? Então, ele ganha corrente sanguínea, como quilomicron, então ele está vindo do sangue. E para ser armazenado, ele vai ser armazenado no adipócito também. Né? Então, aí entra um outro conceito, que são os cavéolos. Né? Então, esses cavéolos, eles são invaginações na célula que vão permitir que esse triacilglicerol que está circulando entre na célula e seja estocado naquela gotícula de gordura. Inclusive, adipócito e célula muscular tem muito cavéolo. São as células que têm bastante cavéolo. Eu sempre faço uma analogia do cavéolo como se fosse as microvilosidades intestinais. Né? Então, o cavéolo ele faz aquela entradinha ali e ali o triacilglicerol vai entrar. E aí as duas proteínas seguintes, né, do tipo 3 e do tipo 4, são proteínas do cavéolo, da formação do cavéolo. E o cavéolo, que são essas invaginações da membrana da célula, vai ter mais no tecido adiposo, no adipócito e na célula muscular, também tem um papel importante na sinalização da insulina. Ali você tem os receptores podem ficar ali, os receptores para insulina. Então, cavéolos é um tema também bem, bem interessante de se estudar, como tem também célula muscular, uma das que mais tem, por isso que nesse tipo 3 e 4, onde a gente vai ver proteínas do cavéolo, proteínas que vêm de genes específicos, que a gente vai falar, e aí essas proteínas ficam no cavéolo e quando elas estão mutadas, o cavéolo, essa invaginação da membrana, ela vai se alterar. Funcionalmente falando, ela não vai ser mais a mesma. E aí eles têm problemas de músculo também, fraqueza muscular, que é uma coisa que a gente vê mais aqui do que nos outros tipos. Sim. Então, a gente já traz uma coisa nova. Você vê que a gente não falou até agora de alteração muscular no tipo 1 e no tipo 2, né? Então já justifica. A fisiologia aí justificando a alteração. E a estatura deles também, normalmente, são pacientes menores. Eles não crescem tanto. Eu me lembro que a paciente tipo 3 que a gente estava estudando, está estudando ainda o caso, ela era bem menor, bem pequena. E o tipo 4 também. Então, você tem comprometimento de músculo, muito comprometimento ósseo, que a gente não falou no tipo 1 e 2, mas a gente também tem dados. Os cistos ósseos no tipo 1 e 2. Mas aqui, realmente, em relação ao crescimento também. E outra coisa que a gente vê, que é interessante, o músculo está mais danificado, que esses artigos, eles sempre abordam uma coisa que eu vou atrás e nunca acho. É outra coisa que a gente tem que estudar.
níveis de creatina quinase elevados no plasma. Isso sempre acontece. Como todo mundo fala em creatina, a gente precisa ter creatina quinase dentro do músculo para fosforilar a creatina e a gente ter mais fonte de ATP através da fosfocreatina. E aí eles têm a enzima que faz isso, que deveria estar dentro da célula muscular, como eles têm problemas musculares, sempre relatam os autores que tem níveis elevados dessa enzima que fosforila a creatina. Essa enzima está alta no plasma, mas ninguém evolui isso. Você vai procurar, não discute, ninguém fala nada, ninguém investiga. Talvez por ser raro, mais raros ainda. Eu acho que assim, a lipodistrofia tipo 1 e tipo 2 são doenças raras, né? 1 para 1 milhão, né? Dependendo, aqui no nosso estado bem mais frequente. Mas quando você chega no 3 e o 4 é mais raro ainda, fica mais difícil de estudar. Porque imagina a gente ter 40 pacientes e fazer uma hipótese, estudar tudinho em 40 pacientes, que quando a gente vai publicar, muitas vezes a pessoa não entende. Mas só 40 pacientes? A gente está falando só de uma 40? doença rara. Aqui se a gente juntasse 5 pacientes do tipo 3, já estava muito bom. Já era muito. Só que aí termina... a gente muitas vezes não chegando a conclusões assim, né? Porque o N é pequeno, a gente quer mostrar alguma coisa que seja estatisticamente significante, não vai conseguir, né? Porque o poder estatístico é menor. Então termina sendo, nesse tipo 3 e 4, eu acho que mais difícil ainda, né? Mais difícil. Tanto é que aqui a gente tem raríssimos casos no Brasil e tem essa paciente que a gente está estudando, que inclusive é uma alteração genética, é uma mutação que não foi descrita. Já é raro encontrar tipo 3 e 4 e essa paciente especificamente tinha uma mutação nova que pegava mais ou menos quase metade da proteína e essa mutação acabava removendo esse pedaço da proteína. Então a proteína, ao invés de ter um tamanho 200, tinha 100. E aí essa proteína com metade dela funcionando, não vai ter o mesmo efeito lá nos cavéolos. E aí isso pode atrapalhar, inclusive, sinalização da insulina, isso pode atrapalhar a internalização da gordura, que é para entrar no adipócito, e entrar na própria célula muscular para ser oxidada lá e ser fonte de energia. Então, você vê que o fenótipo deles não é tão característico como aquele fenótipo que a gente mostrou do tipo 1 e tipo 2, né? Não é um paciente que passaria, assim, facilmente, para um olhar não tão bem treinado, passaria facilmente como... sendo normal, né? Sem uma alteração. Mas dá para ver as pernas. Dá para ver a ausência, a escassez. E é o mesmo paciente, que a esquerda tinha 8 anos e a direita 20 anos. Então, é a evolução do paciente. E dá para ver aqui um hepatoesplenomegalia. Um hepatoespleno. Então, a gente observa isso. E o tipo 4, pode passar, por favor, que esse também é super raro. Mas só para a gente ter noção aí da imagem desse. São tão poucos artigos, inclusive variantes, mutações muito raras nesses 2 últimos genes. Então, são genes, o tipo 3 que a gente estava vendo anteriormente, é um outro gene, que é o gene CAV1, e aqui é o gene CAVIN1. Então, são 2 genes que são importantes para produzir proteínas do cavelo. E eles também têm uma estatura menor, fraqueza muscular, sempre relatam isso nos artigos e são casos mais raros ainda. E aí, já que a gente falou muito desses diferentes tipos, vamos falar agora um pouquinho do tratamento. Acho que o tratamento seria algo interessante também para a gente falar no finalzinho desse podcast. O que é que se tem de tratamento para lipodistrofia hoje disponível? Disponível e não disponível, né? Porque tem uns que estão disponíveis, mas que o acesso é difícil. Esses pacientes, como a gente estava falando, eles geralmente abrem o diabetes por volta da puberdade. É um diabetes de difícil controle, porque ele tem uma resistência insulínica muito importante, né? Então, ele termina evoluindo rapidamente para o uso de insulina, para a necessidade de insulina. Essa insulina tem geralmente é de alta dose, né? Assim, diária, uma dose muito alta e mesmo assim não consegue controlar. E tem um agravante no manuseio terapêutico desses pacientes, que é o apetite. Como a gente estava falando já que a leptina, né? Falamos na leptina em relação à parte de reprodução, né? No outro episódio. E a leptina nesses pacientes está baixa, né? Só que a leptina é uma proteína que diminui o apetite. Então, se eu tenho um paciente que não tem tecido adiposo, desenvolve gordura, desenvolve resistência insulínica, um diabetes de difícil controle, e no tratamento usual de qualquer tipo de diabetes inclui uma alimentação
balanceada, uma alimentação que não é uma alimentação específica para o diabetes, é uma alimentação que todo mundo deveria seguir, uma alimentação pobre em gorduras, rica em proteínas, né? Então, termina que eu tenho um agravante na terapia desse paciente, porque é um paciente que tem muito apetite. Então, como é que ele vai seguir uma dieta? Usualmente, um diabetes tipo 2 já não segue, né? Já não segue. Imagine um diabetes... Aqui a gente vai chamar de diabetes lipotrófico. Né? A gente não vai chamar de diabetes tipo 2, é o diabetes lipotrófico. Né? No diabetes lipotrófico, com apetite muito exacerbado, né? Pela deficiência de leptina, e eu peço para ele comer menos, então termina que a gente não consegue e isso vai gerar assim um problema a mais, porque eu coloco insulina e baixa a glicose, mas ele está com muito apetite, aí ele come demais, aí aumenta de novo, aí eu aumento a insulina e cria um ciclo ali vicioso que a gente tem 2 pacientes, né, que adolescentes que chegam assim, a mãe vai tomar banho, né? Aí ela já vai lá e come tudo, né? Por isso que tem casos de pais que dizem que eles precisam trancar os armários da cozinha, porque às vezes de madrugada... É semelhante a uma outra doença, que é a síndrome de Prader-Willi, que é uma doença de hiperfagia hipotalâmica, é a alteração de hipotálamo no centro da fome, que come muito, muito, e aí, muito. No caso, desde criança, já são crianças bem obesas. No Prader-Willi, sim. E aqui não, aqui a gente tem uma hiperfagia parecida com a do Prader-Willi, né? Porém, decorrente da deficiência de leptina. Você tem caso de Prader-Willi aqui? A gente tem no ambulatório lá, a gente tem acho que 2 casos. 2 casos, não é tão frequente não, mas a gente tem paciente, sim. Então, assim, o primeiro ponto é diabetes de início precoce e de difícil controle, porque eu tenho um paciente que tem muito apetite, né? Então, eu já praticamente abro mão de um ponto terapêutico que é a dieta. Porque ele não vai conseguir fazer. Por mais que não é porque eu estou pedindo que ela não coma que ele não vai comer. Porque o ambulatório que a gente tem agora também com a equipe da nutrição da professora Bruna, que inclusive a gente vai ter um episódio para falar um pouco sobre isso, foi muito importante também para ajudar nesse manejo do paciente. Sim, com certeza. Profissionais da nutrição também auxiliando a equipe médica para tentar trazer uma dieta que sacie, porque o principal ponto é isso, tem que ser uma dieta que mantenha esses pacientes saciados por mais tempo, o que é muito difícil, já que a leptina deles é baixa, né? É baixa. Mas assim, o tratamento usual do diabetes é com as mesmas medicações que a gente usa para o diabético tipo 2, né? Geralmente a gente começa com metformina, no SUS a gente termina indo para sulfonilureia, que não é uma medicação fantástica, mas a gente geralmente deixa ali para 4ª ou 5ª droga, mas no SUS a gente termina entrando logo como 2ª droga. Inibidores aí o tratamento usual, que é o inibidor de SGLT2, atualmente a gente tem usado mais, né, porque agora tá barateando mais e já tem genérico, né, aí tem estudos em ratos mostrando que melhora a parte miocárdica com dapagliflozina. O tratamento com incretinomiméticos, né? Eu ia perguntar isso, estava aqui já aguardando essa pergunta. Teoricamente, a gente não tem pacientes, porque são medicações bem mais caras. Vamos falar quem são as incretinas, que a gente já falou delas antes. Sim. Né? Então, assim, são os análogos do GLP-1, né? Que é aquele hormônio que é produzido pelo intestino e que age exatamente diminuindo o apetite, por isso que é usado para perda de peso, né? A liraglutida, que é o Victoza, ou a semaglutida, que é o Ozempic. E o Monjaro também, que tem ele com outro. O Monjaro que vai agir agora, junho, né? Já vai chegar aqui em junho, e age no GIP e no GLP-1, já é uma outra classe. Então, assim, essas medicações têm todo um racional que age bem no paciente com lipodistrofia, né? Porque é essa questão da ação a nível de apetite. Sim, mas esse GLP-1 e o GIP, né? O Monjaro ou mesmo o Ozempic, eles trariam mais perda de tecido adiposo para eles. Então, o generalizado. Essa é uma discussão que a gente tem, né? Mas, assim,
tem alguns relatos de pancreatite, mas com essas medicações, né, de aumento do risco de pancreatite, os estudos maiores não mostraram esse aumento. Mas alguns colegas às vezes questionam assim, Josimar, mas esses pacientes tendem a ter hipertrigliceridemia já aumentando o risco de pancreatite por si só. Você ainda vai usar um análogo que talvez aumente o risco de pancreatite? Não me preocuparia. Eu estou bem tranquilo em relação a isso. Na pior das hipóteses, a gente não usaria num paciente com uma hipertrigliceridemia muito severa, que é onde o risco de pancreatite estaria aumentado, né? Mas eu acho que isso termina, teoricamente, esse paciente que tem o triglicerídeo muito alto, eu acho que quem se beneficiaria até mais do uso, porque ele vai diminuir o apetite e a gente sabe que o triglicerídeo responde muito bem para a dieta. Né? Então, essas medicações levaria a essa redução do apetite. A redução do apetite no paciente obeso é um dos mecanismos, não é o único mecanismo, mas é um dos mecanismos para perda de peso. E os pacientes poderiam perder peso? Provavelmente não mais do que... Porque ele já tem um percentual de 5%. Tá entendendo? É mais ou menos você usar a pioglitazona, né, que é um outro remédio que a gente usa para diabetes tipo 2, que o pioglitazona, ele age no pipagama, que é uma dos genes que a gente tem ali, e age redistribuindo a gordura, pega a gordura central e leva para a periferia. Né? Aí você vai dizer, como? A pioglitazona. O tratamento com pioglitazona. Pega a gordura central, leva para a periferia. Então seria para parcial, principalmente? É tudo de bom para parcial. Né? Mas para generalizada a gente tende a não usar, né? Por quê? Porque eu não tenho a maquinária suficiente para depositar essa gordura na periferia. Como é que eu vou estimular? Não vai adiantar. Exatamente. E na parcial tem que lembrar também daquela lipomatose que a gente também estuda. Sim, que é um dos tipos que piora. Então, às vezes, o medicamento serve para um tipo, mas não para o outro. Exato. Na lipomatose, que é um dos tipos, a gente não falou sobre esse tipo, tende a piorar, né? Os lipomas. São pacientes que têm vários lipomas, então tende a piorar. E na generalizada, ela teria estímulo na adipogênese periférica, né? Porém não teria a maquinária celular necessária para fazer essa adipogênese periférica, então também termina não agindo. Mas assim, eu citei a pioglitazona para dizer, então pioglitazona em um paciente diabético tipo 2, porque ele faz ganhar peso, né? Mas então não é bom? Não, mas o paciente tem 100 quilos, se ele vai para 102, não vai fazer diferença. E é 102 na periferia. E se o benefício for maior do que esses 2 quilos a mais, talvez valha a pena. Metabolicamente é muito melhor. Né? Aí eu posso fazer o mesmo raciocínio para a lipodistrofia congênita generalizada com o análogo. Ele está com MC de 18, 17. Aí eu uso o análogo, diminui o apetite, aí perdeu 2 quilos, aí foi para 17,5, para 16,5. Eu acho que metabolicamente ele ganha muito mais do que essa questão de 1 quilo, 2 a menos. Eu perguntei porque saiu uma publicação recente esse ano, já tinha uma só com os análogos de GLP-1 para a lipodistrofia, que o pessoal dos Estados Unidos fez, e agora saiu um da tirzepatida, que seria o princípio do Mondiaro. E usando para parcial. Exatamente. O primeiro lá foi, vamos citar também aqui a Cristina Foz, que é a brasileira que está lá. E ela participou desse primeiro, foi um estudo retrospectivo e mostrou assim, o benefício não foi porque tinha muito mais caso com parcial do que a generalizada. Então, não foi uma resposta excelente, mas entra também nesses armamentos que a gente tem para tratar esses pacientes. E agora, recente, saíram 2 com tirzepatida, o mais recente agora, que foi mais elaborado, digamos, e o outro foi mais caso clínico. Né? Mostrando também o benefício. Eu até brinquei, um colega mandou isso aqui, a tirzepatida melhorando para a lipodistrofia. Eu digo, e a tirzepatida não melhora o quê? Né? Qualquer coisa que você der... Por isso que tá todo mundo aí doido atrás do Mondiaro. Mas tem a indicação. É alto, e também tem que ter uma indicação bem indicada, não é para ficar usando. Né? E tem que pensar assim, na quantidade de medicamentos que esse paciente vai ter que usar. Porque se você também passar tudo que está disponível, o custo vai ser muito alto. A gente está falando de paciente, de pessoas que têm doença, né? Porque a grande questão é, quero perder 1 quilinho, vou usar. Quero perder
perder 2 quilos, o verão está chegando. Com exercício vou usar. você poderia perder. Exatamente. Demoraria mais? Demoraria, mas... Não é a indicação, né? A gente está falando de tratamento. Se é tratamento, é uma pessoa que tem doença. Né? Então, mas tem muita gente usando para fim estético, viu? Pessoas já com shape em dia, aí estão usando um monte de aro para perder mais uns tantos % de gordura e ficar com... Mas assim, a pessoa consegue comprar, tem quem aplique e é isso. Né? Mas conhecimento é para poucos. Vamos divulgar que tem que ter uma indicação clínica. Então, o diabetes termina nesse tratamento usual. As dislipidemia, porque aí se a gente está falando sobre tratamento, então vamos compartimentalizar. Então, o diabetes começa com metformina, sulfonilureia, inibidor do DPP-4, até chegar à insulina, dose baixa inicialmente, depois dose alta. Análogos de GLP-1 seria uma possibilidade, mas, que são esses incretina miméticos, mas na nossa realidade a gente termina não utilizando pela questão do custo. E não está disponível ainda, pelo menos o Mondial, né? Não, mas e agora, em breve já vai sair agora, no primeiro semestre, talvez já tenha saído quando a gente estiver assistindo isso, o genérico da liraglutida. Sim, que é o mais antigo. Então... Mas no SUS isso está falando? Não, o genérico assim, ser comprado na farmácia, né? Mas por um custo mais baixo. E no SUS ainda não vai ser liberado? Ainda não, mas eu acho que uma vez que saia o genérico, né? Aí o custo vai ser mais baixo, então talvez. Eu acredito que em algum momento vai estar disponível pelo SUS. Espero, né? Espero que o governo entenda que o benefício realmente é muito maior do que o potencial custo. Né? Certo. Aí agora a gente vai para lipídios, né? Então, lipídios. A hipertrigliceridemia é o mais usual e o tratamento mais usual, assim, o mais frequente, né? E fica fácil de entender, porque ele não consegue depositar, então o triglicerídeo fica circulando, aumentando o risco de pancreatite. E o tratamento para esse é o tratamento usual, que é o tratamento com fibratos. Tá? Porém, a gente publicou já há 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos, score de cálcio nos pacientes com lipodistrofia generalizada. A gente foi olhar se tinha calcificação na coronária desses pacientes. E, para nossa surpresa, em um grupo de pacientes com média de idade de 21 anos, quer dizer, um grupo de pacientes jovem, a gente tinha em torno de 20% a 25% dos pacientes com calcificação coronariana. Calcificação coronariana, né? Significa aterogênese, né? Significa risco de doença cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC. Ainda mais porque a coronária, a artéria coronária é uma que vai para o coração, ela irriga o coração. Exato. E aí você vai ter ela calcificada, mais difícil chegar sangue lá para o próprio coração. E a calcificação indica que houve depósito de gordura. Porque a calcificação é uma tentativa do organismo de diminuir aquele processo inflamatório causado pela gordura ali. Entendeu? A gente vê isso nos pacientes de diabetes tipo 2, mas com 50, 60, 70 anos. Não com 21. Exatamente. Então, quer dizer, a gente queria mostrar que a doença cardiovascular, a doença aterogênica, também pode acontecer nesses pacientes. Porque a gente via pacientes, eu tive 2 pacientes que vieram de Minas Gerais para cá. É bem interessante esse caso, porque ela tinha úlceras nos membros inferiores causadas por alteração vascular, isquemia, né? Falta de oxigênio ali, ela não cicatrizava. Aí o médico dela disse assim, não sei mais o que fazer não, procure lá Josivan, lá em Natal. E aí ela disse, posso ir? Ela disse, pode, venha pra cá que a gente faz. Então ela ficou, acho que 2 ou 3 meses aqui lá no Alfredo Lopes, a gente fez uma revascularização, a úlcera fechou. Mas desde essa paciente, ela tinha 24, 25 anos, que chamou a atenção isso, que assim, esses pacientes, a gente achava que não tinha aterogênese, né? Mas eles têm aterogênese precoce. E aí, para diminuir a aterogênese, a gente está falando de colesterol. E para colesterol, a gente vai falar de estatina. Então, a gente tem que também ter a estatina nesses pacientes, principalmente os pacientes diabéticos, né? Hipertensão não é frequente, 25% dos pacientes desenvolvem hipertensão, então é bem menos frequente, mas tratamento usual também, a gente geralmente faz inibidor de ECA ou Umbra, quer dizer, um losartana, um enalapril, que tem pelo SUS e controla bem. E aí vem o tratamento com metraleptina, ou seja, nada muito fácil de entender, nada melhor a gente tratar com o que está faltando. Se a gente está falando até agora que a leptina é baixa porque não tem tecido adiposo, então o que é que a gente vai dar? Leptina. Então a gente tem um análogo que é a metraleptina,
né? E que pode ser usado para esses pacientes e está indicado para esses pacientes. Aqui no Brasil já está aprovado pela Anvisa, só falta passar pela Conitec para definir preço, etc. Mas assim, já tem a aprovação da Anvisa. A gente tem pacientes usando metraleptina já há algum tempo, com resultados assim muito bons, né? Realmente é um tratamento muito eficaz, é um dos poucos tratamentos aprovados especificamente para pacientes com lipodistrofia. A resposta em pacientes com lipodistrofia generalizada é melhor do que nos pacientes com lipodistrofia parcial. Então, ele também está aprovado para lipodistrofia parcial, mas a resposta não é tão boa quanto nos pacientes com lipodistrofia generalizada. Inclusive aqui, né, no Brasil, porque nos Estados Unidos, quando eles aprovaram a metraleptina, foi só para generalizada. Sim. Que, na verdade, eles aprovaram primeiro. Em 2014, aprovou nos Estados Unidos, depois na Europa e aqui em 2023. Então, é uma aprovação mais recente. Mais recente. Mas, infelizmente, a gente ainda tem... para toda doença rara, né, como eu tenho poucos pacientes para usar o remédio, obviamente, é muito caro. Né? Então, às vezes não vai dizer, mas é muito caro. Sim, mas é muito caro porque eu não tenho paciente tantos para... Estatina, baratíssimo. Por quê? Porque tem muita gente para usar. Se eu tivesse um caso em 1 milhão para usar uma estatina, a estatina seria muito mais cara, né? Então, não é assim, a gente... Às vezes me perguntaram em relação a isso, prescrever um remédio tão caro para um paciente assim, a gente fica... a minha resposta foi, não, quando eu me formei e terminei medicina, eu disse, juro fazer o melhor para o meu paciente. Eu não disse, juro fazer o melhor para o meu paciente se for barato. Então, quer dizer, às vezes a gente tem que ter um pouco de empatia e saber que, principalmente quando a gente conhece a medicação e os benefícios que ela traz, né, que você vai prescrever, mas eu aceito se o governo me disser assim, essa medicação não cabe no nosso orçamento. Ok, mas não sou eu que tenho que fazer essa análise, é ele. Eu tenho que fazer a análise se o remédio é eficaz e se o paciente tem a indicação. Então, a gente tem alguns pacientes usando com respostas muito boas. A gente analisou, não publicou ainda, mas analisou pacientes que desenvolveram diabetes nos últimos anos na nossa casuística. E, assim, dentre os pacientes que estavam usando metraleptina, nenhum desenvolveu diabetes. Olha isso. E 2 ou 3 pacientes que não estavam usando desenvolveram. Né? Então, mostrando que ele realmente segura a evolução da doença. Né? A grande questão é quando usar a metraleptina, porque aí você fica assim, esse paciente está bem, não vou prescrever, porque ele não tem diabetes, porque ele não tem esteatose, porque o triglicerídeo não está tão alto, né? Não vou prescrever. E também a fase da vida, será que pode usar em criança? A partir de 2 anos de idade. 2 anos de idade a aprovação, na generalizada. Né? Então, aí você pergunta, vou usar para esse que não tem muitas alterações? Aí chega um que está já com problema renal, já está com cirrose, já está... não, esse eu vou usar porque ele está muito mal. Quer dizer, será que é isso que a gente tem que fazer? Tem que pensar bem, porque às vezes é melhor, se for realmente... Se todos eles têm baixos níveis de leptina, será que não seria mais eficiente, melhor falando, para a célula, para o organismo começar antes, mesmo que tenha só uma outra comorbidade mais drástica, ou esperar? Porque se esperar... Pode ser que o caso se agrave mais. É difícil, é uma escolha difícil, realmente. Pronto. Então, mês passado, o grupo do NIH, lá dos Estados Unidos, pegou os pacientes que estavam usando leptina e comparou quem começou nessa fase mais precoce, sem complicações tão importantes metabolicamente, com os pacientes que estavam numa fase mais avançada da doença. E chegou exatamente a essa conclusão, né? De tratar mais precocemente traria mais benefício, que é o mais lógico. Porque vai depositando gordura. É crônico, é uma doença que não tem cura. Então, quanto mais cedo você entrar com a metraleptina, teoricamente, os estudos estão mostrando, né? Sim. Que seria mais interessante. E já tem estudo, o pessoal do Ceará participou, a gente não participou desse estudo, de qualidade de vida e de mortalidade, comparando pacientes que usavam metraleptina versus quem não usava. Obviamente que o grupo daqui do Brasil, né, entrou no grupo que não usava metraleptina, que ele não tinha nenhum aí, e mostrou que reduzia a mortalidade também. Quer dizer, não é questão de reduzir complicações, é reduzir morte. Né? A gente até calculou, em média, lá a estimativa de vida dessas pessoas com Bernardino Delicep dá em torno de 30 anos. A gente tem uma publicação onde eu peguei 20 pacientes que tinham ido a óbito,
E a gente foi olhar o atestado de óbito de cada um deles. Sim. E a gente viu que 1/3 morria de infecção. Foi. 1/3. E não necessariamente, a gente inicialmente achava que era morre de infecção porque tem diabetes. Não é pelo diabetes. Pulmonar, o diabetes piorava. tinha Principalmente de vias aéreas, né? De pulmão, pneumonia e sepsis. 1/3 morria disso. 1/3 morria de complicações de fígado e cirrose. E 1/3 morria de complicações do diabetes, insuficiência renal, etc. Né? Então, aí a média de óbito era em torno de 26 a 29 anos. Exatamente, dava quase 30. Antes dos 30 anos de idade. Ou seja, Então, uma coisa dessa uma morte muito severa, precoce. muito precoce. O que me alegra é que a gente analisou depois, por década. A gente analisou os que tinham ido a óbito na década de 90, nos anos 2000, 2010 a 2020, e essa mortalidade ela ia diminuindo. Então, acho que a gente está conseguindo fazer alguma diferença. Sim, com certeza. Na história natural da doença. Mais rápido, porque o diagnóstico precoce é uma etapa importante. Diagnosticando mais cedo, tratando mais assertivamente. E agora com a metraleptina aprovada... A gente tinha pacientes assim, morriam 2, 3 pacientes por ano. Agora a gente tem ano que não teve nenhum óbito, né? Então, não sei se... Aí não dá para dizer se é por causa da metraleptina. Eu acredito que sim. Acho que o somatório também. Porque você poderia dizer, não, é porque os mais graves já morreram e ficaram só o menos graves. Mas não acho que seja isso, porque a gravidade vai aumentando com o tempo. Eu acho que a atuação de vocês, Sim. da equipe médica, com certeza, faz muita diferença. Eu estou ali diagnosticando, tento aprender com vocês e a gente vai trabalhando. Então é isso, acho que deu para a gente aprofundar um pouco mais. Quem tem o livro, baixa online, é super fácil, entra no repositório do FRN, baixa. E aqui esse podcast é para destrinchar mais coisas novas que não estão no livro, porque, por exemplo, a metraleptina foi em 2023, a gente publicou em 2020. Então é isso, agradecer ao Dr. Josivan mais uma vez nesse episódio maravilhoso. E curtam, comentem, compartilhem, para que mais pessoas tenham acesso a esse podcast e a gente consiga que mais pessoas tenham diagnóstico, tratamento e que essas comorbidades elas sejam tratadas ali a tempo para que não evolua para a morte, né, que a gente sabe que é precoce e que a gente possa fazer nosso trabalho junto com vocês, ajudando a divulgar mais. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, Josivan. Eu que agradeço mais uma vez. E parabéns pelo... Obrigada. Estaremos aqui produzindo mais coisas, tá, gente? E até o próximo episódio.